Boa tarde a todos. Declaro aberto esta audiência pública em que abriremos o espaço para apresentação pela Defesa Civil dos planos de trabalho na redução de risco e dos planos integrados de gestão de risco e desastres naturais. Compõe essa mesa o secretário de Segurança Pública, Capitão Souza, os coordenadores da Defesa Civil de Taubaté, Danilo Seriguete, isso. Do geólogo Guilherme Fernandes, representando a empresa Régia, responsável pelos estudos e projetos que serão apresentados nesta audiência pública. Também o comandante do pelotão do Corpo de Bombeiros, primeiro-tenente Eber Rodrigues Fonseca, representando o comandante do segundo grupamento, subgrupamento de bombeiros, que é comandado pelo capitão PM Matusael Ferreira da Silva. Registramos também a presença dos vereadores, a vereadora Elisa representa, do vereador Gessé, e também do secretário de Planejamento Lúcio Fábio de Araújo, da secretária de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal Magali Novaes Rodrigues, do secretário de Obras Rodrigo de Oliveira Rodrigues, também do secretário de Habitação Renan Santos Carvalho, Luiz Guilherme, secretário adjunto da Mobilidade Urbana, e também nós aqui vamos descrever sobre principalmente a questão de quais esse estudo vai apresentar os riscos, os pontos de risco da cidade de Taubaté, riscos geológicos, hidrológicos, assim, para que a cidade possa se preparar e discutir qual vai ser o trabalho para a solução desses problemas de risco. Por isso eu fiz questão de convidar várias secretarias, né, que tem mais secretários ainda que foi convidado, deve estar chegando aí, porque existe uma questão de intersecretarias para resolver esses problemas, né? Tanto Secretaria de Obras, como principalmente Meio Ambiente, né? A questão de habitação, a questão da mobilidade urbana, segurança pública, né? São várias secretarias. Importantíssimo também tivesse aqui a Secretaria de Finanças, porque é da onde vai sair o recurso, né? Para todo esse atendimento. Eu peço que os secretários, por favor, ocupem aqui as cadeiras, por favor, os secretários ocupem aí. A gente não colocou espaço para todos os secretários na mesa, porque nós convidamos 12 secretarias, né? Não teríamos espaço para todo mundo aqui em cima, tá bom? Convidamos também, mas até agora não chegou, o pessoal da promotoria de Taubaté, né? Porque também envolve essa questão, mas nós faremos os nossos trabalhos da seguinte forma, tá? Eu vou abrir a apresentação para que a empresa faça ali, terá em torno de meia hora, 40 minutos de apresentação, depois vou abrir a falas aos vereadores, tá bom? E aos secretários por tempo de 5 minutos, tá? Para que possa fazer a sua fala, quem quiser, no apontamento de como a sua secretaria pode contribuir para a solução desses problemas da cidade de Taubaté. Quem quiser fazer pergunta, né, depois da equipe, eles vão anotar as perguntas para responder tudo ao final, tá bom? Fica mais fácil assim, para a gente não ficar aquele bate-bola de pergunta e resposta, para não atrasar muito a nossa audiência pública, tá bom? Nesta audiência acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e após a explanação, os senhores vereadores apresentarão e farão, né, os seus questionamentos, tá bom? Os munícipes que estiverem presentes, que quiserem fazer perguntas também, tá? Terão aí, poderão se inscrever e terão 2 minutos para fazer os seus questionamentos. Basta se inscrever, preenchendo o formulário que está disponível aqui na frente, tá? Aí, ao encerrar essa exposição, o formulário será recolhido. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando seus questionamentos. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br e ir até o menu da TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você pode também enviar o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp, pelo número 12 3625 9525. Para que nós possamos, né, dar início aos nossos trabalhos, que transcorram de forma organizada, contamos também com a colaboração de todos os participantes que evitem a partes, entre outras interrupções, aqueles que estiver falando. Então, para dar início agora, vamos abrir aqui a fala e a apresentação deixa eu achar o nome dele aqui de novo, representante da empresa Guilherme Fernandes,
por 40 minutos. Tá bom, Guilherme? Pode ficar à vontade para usar a tribuna e fazer a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos os presentes. Agradeço à Câmara Municipal de Taubaté pelo espaço, que na pessoa do vereador Alberto Barreto, aos demais presentes, o capitão Souza, tenente Eber, Danilo, coordenador da Defesa Civil Municipal, todo o secretariado, vereadores, agradeço pelo espaço, os munícipes presentes, especialmente os agentes de Defesa Civil que estão aqui presentes hoje, que estão lá na ponta da linha fazendo os atendimentos de Defesa Civil no dia a dia do município. E o nosso objetivo aqui hoje é trazer como foi elaborado o Plano Municipal de Redução de Riscos aqui para Taubaté, como ele se coloca no contexto regional de um projeto que é para todo o Vale. Conforme a gente for avançando aqui na apresentação, vai ficando mais claro. E quais os próximos passos que a gente pode tomar a partir desses resultados que foram obtidos em campo. Então, eu queria me apresentar, eu sou o Guilherme, sou geólogo da empresa Regea, estou aqui com a Karina, que é geógrafa também lá da nossa empresa, representando a nossa equipe técnica, que é bem maior do que só nós dois, né? E a gente realizou o trabalho aqui em Taubaté e nos demais municípios do Vale, isso que eu queria apresentar para vocês aqui hoje. Então, o nosso trabalho ele é intitulado Os Planos Municipais de Redução de Risco e o Plano Integrado de Gestão de Desastres Naturais para toda a UGRE 2. A UGRE 2 é a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos número 2, que é do Rio Paraíba do Sul. Antes de mais nada, a gente queria se apresentar. Nós somos da Regea, uma empresa lá de São Paulo, que já tem mais de 20 anos de mercado trabalhando na parte de estudos ambientais, na parte de geologia, na parte de engenharia. E nos últimos 15 anos a gente tem se dedicado nessa área de gestão de risco, mapeamento e trazendo melhorias para os municípios, para os clientes, dentro dessa área de gestão de riscos geológicos e de gestão de riscos hidrológicos. A gente já realizou PMRRs em vários municípios, já mapeamos em parceria com o DR 45 municípios na região metropolitana de São Paulo, 39 municípios no Rio de Janeiro, em parceria com o Serviço Geológico do Rio de Janeiro. No antigo Ministério da Integração Nacional, a gente fez uma parceria e mapeou 161 municípios. Já fizemos parcerias com universidades, com agências internacionais, então a gente tem uma experiência bacana dentro dessa área, a gente pode contribuir bastante com os municípios para ter uma gestão de risco cada vez melhor. Então, o que foi esse projeto dentro da UGRE 2? Né? Esse mapa aqui está mostrando para a gente todos os municípios que foram contemplados dentro desse mapeamento. A separação em cores são os lotes, né, por onde a gente começou o trabalho. A UGRE 2 ela é contemplada por 34 municípios e a gente realizou o mapeamento em 32 desses municípios, que eram municípios ou que não tinham mapeamento de risco ou que os mapeamentos estavam desatualizados, e posteriormente o município de São José dos Campos e Aparecida, que tinham mapeamentos mais atualizados, não foram mapeados dentro desse projeto, mas estão sendo integrados, então, no contexto da UGRE 2, chegando a um total de 34 municípios. Para vocês terem ideia do tamanho do projeto, a gente começou levantando todo o histórico de risco nos 32 municípios a serem mapeados, e os mapeamentos anteriores chegavam aí a um número de 253 áreas de risco dentro dos municípios. Depois da atualização, depois do mapeamento, depois de todo o diálogo com as prefeituras, né, os trabalhos de campo, a gente tem um número atualizado aí em 523 áreas de risco. Então, o número de áreas de risco, avaliando aí o Vale como um todo, né, não só Taubaté, avaliando o Vale como um todo, esse número de áreas de risco dobrou. Então, o que é um Plano Municipal de Redução de Riscos? O Plano Municipal de Redução de Riscos, ele é um documento, né, ele é um instrumento de gestão que os municípios podem aplicar para suas questões relacionadas a desastres naturais. Os mais comuns que a gente está mais acostumado a ver são as inundações e são os deslizamentos ou escorregamentos, né, são sinônimos. Então, diante desse contexto, a gente separou aqui algumas notícias de jornal, algumas manchetes de portal de notícia, para a gente ver o tamanho do impacto desse tema na sociedade, né? Então, a gente separa aqui que em quase 10 anos, os municípios do Brasil tiveram aí 341 bilhões de reais de prejuízo associados a esse tipo de evento, né? Só nos últimos 5 anos, né, de 2017 a 2022, foram 55 bilhões
de reais em prejuízo. Então, a gente tem um prejuízo financeiro bastante grande associado a esse tipo de evento. Além do prejuízo financeiro, a gente tem também as mortes, né? Nos últimos 10 anos aí no Brasil, a gente teve 1.756 pessoas que morreram em decorrência de inundações, em decorrência de escorregamentos. Então, a gente, além da perda financeira, a gente tem perda de vida, também números bastante relevantes. A gente tem também perda de patrimônio histórico, como foi o caso lá em São Luís do Paraitinga, como foi o caso em Ouro Preto. A gente tem interrupção de indústrias importantes, como a indústria do turismo, como foi o caso lá de Capitólio, né, em Minas Gerais, depois do deslizamento que vitimou 10 pessoas. Uma indústria importante para o município foi bloqueada por meses, né? Então, a gente tem todos esses prejuízos associados e, diante desse contexto, né, lá em 2003, o Ministério das Cidades instituiu esse documento, né? A necessidade dos municípios terem esse documento, que é o PMRR, e a ideia do PMRR é dar apoio para esses municípios que estão expostos a esse tipo de processo. O PMRR também ele está sustentado pela base legal, né? No âmbito federal, a gente tem a Lei 12.608, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que regulamenta toda a ação de defesa civil municipal, estadual, o sistema nacional. A gente tem também a 10.692 de 2021, que instituiu o Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis a esse tipo de processo, né? No âmbito estadual, a gente tem a Política Estadual de Mudanças Climáticas, que é a 13.798 de 2009, e o PDN, que é o Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais, que é o Decreto 57.512 de 2021. O que o PMRR traz, né? O que a gente destaca dentro desse documento? O PMRR traz a localização e o mapeamento detalhado das áreas de risco a desastres naturais dentro dos municípios. Indica ações de mitigação e ações de gestão de risco, né, para que a gente tenha um controle, para que a gente tenha, que os municípios tenham autonomia para fazer a gestão dessas áreas de risco da maneira mais adequada possível. Atualiza o Cadastro Nacional, né, que é a lei, o decreto 10.692 que eu comentei anteriormente, e também é uma oportunidade para a gente conversar sobre esse tema, né, conversar sobre risco, falar, expor esses temas para a prefeitura, para o secretariado, para os vereadores, para os agentes técnicos da Defesa Civil, mas para a população também. Então, a gente tem esse momento agora de audiência pública para conversar sobre o tema, né? No final, a gente vai ter momento para tirar dúvidas e poder resolver essas questões, né? E também, conforme a gente realiza o trabalho de mapeamento, a gente conversa muito com os moradores, a gente bate palma nas casas, entra para conversar com o morador para saber o histórico, se aquele rio transborda, se aquela encosta coloca ali a situação em risco, se eles sabem alguma coisa sobre o histórico. Então, a gente tem uma oportunidade ali de troca de informações muito bacana com os moradores, né, para absorver a experiência deles do local, porque a gente vem com a bagagem técnica, né, com a expertise em geologia, em engenharia, mas a expertise local, né, ela vem de quem mora, de quem convive com as situações. Então, é importante a gente ter essa troca de experiências, essa troca de informação com os moradores. Então, mais uma vez, né, as principais contribuições do PMRR, ele é um mapeamento completo de toda a área que tem ocupação humana, né, dentro dos municípios. Ele busca soluções integradas para as áreas de risco como um todo, né, a margem inteira do rio, uma encosta inteira, né. Muitas vezes no dia a dia da Defesa Civil, a Defesa Civil ela faz atendimentos pontuais, né, atende 1, 2, 3 casas, né, e dentro do PMRR, como não é um atendimento específico, pontual, a gente tem a oportunidade de olhar uma área mais ampla de uma vez só. É um instrumento que vai auxiliar na gestão de risco dentro do município, possibilita a participação e orientação dos moradores, e um outro ponto bastante importante também, ele é um requisito para requerimento de verba, né? Muitas vezes algumas soluções podem ser bastante onerosas e o município sozinho não teria condições de arcar com esses custos, com programas maiores, né? E é uma ferramenta para você fazer esses requerimentos junto ao governo do estado, junto ao governo federal. Existem programas, existem linhas de financiamento para esses tipos, para o desenvolvimento desses tipos de ação também. As etapas, eu vou detalhar cada uma dessas etapas do PMRR
nos próximos slides, mas resumindo, a gente tem uma reunião inicial com a Prefeitura para levantar quais são as áreas de risco do município, qual o histórico, né, quais são as preocupações dos municípios. A metodologia que a gente aplica é a metodologia de 2007 do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e do Ministério das Cidades, é a metodologia que é aplicada em todo o território nacional. A gente faz um mapeamento detalhado, onde a gente visita, né, todas as áreas, entra em todas as ruas, todos os becos, todas as escadarias, vielas, a gente roda a área inteira levantando os aspectos físicos, né, e os aspectos da ocupação do terreno, indicando também as medidas estruturais, que são obras possíveis de serem realizadas para mitigar o risco ali naquela área, medidas de gestão para melhorar o controle, né, para melhorar a gestão sobre o risco dentro dos municípios, um curso de capacitação técnica para os agentes do município, que foi oferecido no mês de agosto. A gente teve o prazer de receber o curso, né, de ter abertura para realizar o curso aqui em Taubaté, lá na Unital, né? Agradeço aqui publicamente pela disponibilização do espaço, onde a gente pôde realizar 4 dias de curso, detalhando todos os temas relativos a risco e gestão de risco. E, posteriormente, nesse momento agora a gente está nas audiências públicas, né, apresentando em cada um desses 32 municípios. Hoje estamos aqui em Taubaté apresentando esses resultados. E as últimas etapas é um relatório final que vai condensar toda essa informação. Esse relatório vai para a Fundag, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola, que tomou recursos do FEIDRO para a realização desse mapeamento regional, né? E o contrato se estende até o final de fevereiro. Concluído o contrato, entregue, aprovado, tudo certinho pela Fundag, isso vai ser entregue a cada município. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje de uma maneira mais superficial, para apresentar o contexto como um todo do projeto, vocês vão receber detalhadamente, acredito eu, ali em março, no máximo em abril. E, por fim, todas essas informações vão ser integradas aí num plano regional de ações para a UGRE 2 toda, né, para o Vale do Paraíba. A nossa primeira etapa é a delimitação das áreas-alvo. Então, aqui tem alguns exemplos, né? A gente levanta o histórico de ocorrências dos municípios, o histórico dos mapeamentos, e a gente vai colocando pontos no mapa, né? Como os 2 pontinhos que estão marcados aqui, esse exemplo aqui de Jacareí. E a gente vai com esse mapa, né? Com esses pontinhos, a gente leva essa informação para a prefeitura, marca uma reunião com a coordenação, né, da Defesa Civil, chama-se os secretários que tiverem parte envolvida no tema, né, para que possa dar contribuição, mas, grosso modo, a gente faz essa reunião junto com as defesas civis, que são os responsáveis pelo atendimento, que conhecem o município de norte a sul, leste a oeste, né, e sabem onde tem os problemas, onde precisa ser mapeado, onde precisa ser detalhado. Então, a gente faz essa reunião com as defesas civis para pontuar quais são as áreas que a gente chama de áreas-alvo, né, onde o trabalho vai ser desenvolvido. A partir dessa reunião, a gente cruza essa informação de histórico, de topografia, de composição de solo, composição de rocha, baseado também na experiência local dos coordenadores de defesa civil, dos agentes técnicos, e a gente sai com um polígono bem maior, né, em volta aqui do que era só aqueles 2 pontinhos iniciais, para ser o mapa de campo. Os técnicos vão ao campo com esse mapa nas mãos e vão ali passar em todas as ruas, todas as escadarias e conversar com os moradores e detalhar o que está acontecendo em cada uma dessas áreas. A gente tem alguns conceitos importantes que a gente aplica durante o mapeamento, né? A gente distingue desastre e evento. Acho que fica mais claro com as imagens aqui. Evento é quando eu tenho um evento natural que não se concretizou em desastre. O que isso significa? Ele não atingiu nenhuma moradia, não atingiu nenhum equipamento público, ele é apenas um evento ali determinado no tempo e no espaço, né? Eu posso delimitar ele perfeitamente, mas quando ele não atinge nenhuma área ocupada, a gente não está falando de desastre, a gente está falando só de evento. Então, o PMRR ele é focado nos desastres. Os desastres, independente se atingiu uma casa ou 10 mil casas, se eu tenho atingimento de moradia, de equipamento público, colocando em risco a vida, colocando em risco o funcionamento normal de uma comunidade, a gente está falando de desastre, como o exemplo aqui da imagem está mostrando lá em 2010, a inundação de São Luís do Paraitinga, a gente teve aí
dezenas, centenas de moradias afetadas por um evento que se concretizou, né, em desastre, uma vez que atingiu todos, um número bastante grande de moradias dentro do município. Para que todo mundo fale a mesma língua, lá em 2012, o Ministério da Integração instituiu o Código Brasileiro de Desastres. Todo mundo, né, a Defesa Civil que já preencheu S2ID, já preencheu a Avadan, já preencheu essa documentação que vai para o Estado, que vai para o governo federal, para contar o que aconteceu, um evento ali de risco que aconteceu no seu município, vai precisar respeitar essa codificação de risco, e ela é muito abrangente, ela fala sobre desastres tecnológicos, sobre desastres naturais, mas dentro aqui de Taubaté, dentro dos demais municípios do Vale, a gente encontrou os eventos, os desastres naturais, geológicos e hidrológicos, com destaque para os movimentos de massa, que são quedas de bloco ou os deslizamentos, as erosões, as inundações e as enxurradas, que são esses que estão destacados aqui em vermelho, e para cada tipo desse evento, o COBRAD pressupõe uma codificação, né? Ali 1.1.3, 1.1.4. Então, toda vez que a gente faz uma documentação sobre o tema, a gente obedece essa codificação brasileira de desastres. Aqui a gente tem a descrição desses tipos de eventos, né? Detalhando o que são as quedas, os tombamentos, os rolamentos de bloco. Já adianto que aqui no município de Taubaté a gente não identificou áreas com risco de queda de bloco, de tombamento e de rolamento de bloco, mas só para a gente ter ideia, né, do que um processo desse tipo pode acarretar, a gente tem aqui a gente chama de matacão, né? Toda vez que um bloco de rocha ele for superior a 25 centímetros, ele é considerado pela literatura, né, que ele tem energia suficiente para causar transtornos, para causar danos às moradias ou às pessoas que eventualmente forem atingidas por esses blocos. E aqui a gente tem alguns exemplos de matacão no solo e de matacão que rolou efetivamente, atingiu moradia. Esses exemplos aqui são do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Outro tipo de evento que é bastante comum são os movimentos de massa, e a gente distingue eles em os deslizamentos, as corridas de massa e as subsidências e colapsos de solo. Destaco aqui que para o município a gente identificou áreas apenas com deslizamentos, né? Deslizamentos planares, que são os mais comuns, como os da imagem aqui sugerem, né? Nesses exemplos que eu tenho aqui, que é do município também de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e o outro aqui mais perto da gente, Monteiro Lobato, a gente tem esses escorregamentos planares, onde eu tenho uma superfície bastante clara, delimitada de onde começa e onde termina o escorregamento, né? E ele coloca em risco as moradias do topo, as moradias da meia encosta, as moradias da base. São os eventos mais comuns e a gente está atento a esse tipo de possibilidade em todos os municípios, inclusive aqui em Taubaté. A gente também está atento à possibilidade de formação de escorregamentos circulares, que são menos comuns e também aqui no município não foram observados, mas como vocês podem ver na imagem aqui, é um tipo de processo geológico que mobiliza um material bastante grande, um volume bastante grande de solo, colocando em risco um número grande de moradias. Ele é muito mais lento do que os escorregamentos planares, mas eles conseguem afetar um número de moradias bastante grande. E, além disso, também dentro do PMRR, a gente avalia a possibilidade de corridas de massa. Já adianto que aqui em Taubaté a gente não identificou esse tipo de processo, que é quando eu tenho escorregamentos associados a um vale muito encaixado, né, e o material que desliza é transportado por um rio, por um córrego de alta energia que tem na base dessas encostas. Sobre as erosões, a gente tem dois grandes grupos, que são as erosões fluviais, né, que é margem de rio, que é o solapamento, e as erosões continentais, que são separadas em laminar, ravina e bossoroca, isso em função da profundidade que elas atingem. Na primeira imagem aqui, a gente tem um exemplo de solapamento de margem, né? A margem do rio está cedendo, o material está caindo ali para dentro do rio, e se eu tiver moradias próximas e esse processo for avançando, eu posso colocar em risco as moradias ali dessa localidade. E aqui, no caso da direita, a gente tem o caso mais extremo de erosão continental, que são as bossorocas, que é quando uma erosão ela avança, né, ela começa a laminar, superficial, a chuva vai lavando ali a superfície, expondo o solo. Quando eu tenho um aprofundamento ali, meio metro, 1 metro de profundidade, eu tenho a formação das ravinas, né? Isso depende da chuva, depende do fluxo de água ali
sobre aquele local. E quando essa erosão aprofunda tanto que ela atinge o nível freático, eu tenho o que a gente chama de bossoroca ou vossoroca, que são sinônimos, né? E eu tenho um avanço mais intenso desse tipo de erosão e eu não preciso mais da chuva, ele avança apenas pelo fluxo de água subterrânea. Não é tão comum, mas é só para a gente saber o potencial de impacto desse tipo de processo. No caso aqui do exemplo, não sei se está claro para todos aqui, essa setinha aqui está mostrando um ônibus, então só para a gente ter noção da profundidade aqui, nesse caso que é no município de Severínia, a gente chega no ponto crítico aqui com 15 metros de profundidade. Além dos desastres geológicos, a gente mapeia também os desastres hidrológicos, né, que são basicamente as inundações, as enxurradas. Então aqui está a descrição desse tipo de processo. Com as imagens aqui fica mais claro para a gente visualizar, né? Aqui é o exemplo lá do Rio Tietê, em São Paulo. A gente tem um transbordamento de um canal principal aqui, ele recebeu um volume de água maior do que a sua capacidade de vazão e ele transborda, afetando as margens e afetando as áreas próximas a esse rio, a esse córrego. Ou, por exemplo, em áreas impermeabilizadas, a gente pode ter chuvas intensas que em alguns minutos, né, a gente consegue ter a formação de enxurradas intensas que não estão diretamente associadas a um córrego especificamente, mas que podem trazer bastante transtorno para a população. Então, esses dois tipos de evento a gente está atento dentro do levantamento do PMRR. A gente fala muito sobre risco, né? O que a gente tenta sintetizar essa questão de risco dentro de uma equação, né? Onde o risco ele é calculado pela probabilidade de uma ameaça se concretizar, multiplicado pelas consequências que ela pode trazer e pela vulnerabilidade das moradias. Então, quanto mais vulneráveis forem as moradias, quanto maiores forem as consequências, quanto mais intensa a ameaça e quanto maior a probabilidade dela acontecer, maior o meu risco. E dividindo todo mundo aqui na conta, está o GR, que está identificado como grau de resiliência, mas a gente pode traduzir também para a gestão, né? Quanto melhor, quanto mais capaz, quanto mais efetiva for a minha gestão de riscos dentro do município, eu consigo reduzir o risco lá na ponta da linha, porque eu consigo ter uma gestão adequada. E o PMRR vem diretamente nesse foco de conhecimento de risco e que a gente tenha uma capacidade de gestão cada vez melhor. Para cada setor de risco, né, a gente tem uma ficha descrevendo todas as características daquela área, condições de acesso, localização, as características físicas do terreno, as características da ocupação, os processos que podem ocorrer naquela área, as evidências que foram identificadas, e a gente descreve tudo isso e classifica o grau de risco baseado na probabilidade de um evento adverso, de um evento danoso, se concretizar, se materializar na próxima chuva, no próximo período de chuva intensa. Então, a gente distingue os graus de risco de R1 a R4, né? Quem trabalha com defesa civil já viu essa classificação várias e várias vezes, né? Já sabe de cor e salteado a sequência aqui, mas para explicar para todo mundo, que às vezes não está tão próximo do tema, né? A gente distingue R1, risco baixo, R2, risco médio, são setores onde a probabilidade de um evento danoso acontecer é considerada baixa ou que não se espera que esse evento aconteça, e para eles a gente denomina como setor de monitoramento, ou seja, são setores que demandam fiscalização, observação, monitoramento, não demandam imediatamente uma ação de obras ou ações mais efetivas nessas áreas. Quando eu falo sobre risco alto e risco muito alto, onde eu tenho uma maior probabilidade, eu tenho mais evidências de risco, né, que indicam para mim que diante de uma próxima chuva existe uma alta ou uma muito alta probabilidade desse material se mobilizar e eu ter moradias, eu ter equipamentos públicos sendo atingidos, eu estou falando de áreas que demandam ação imediata, sejam obras ou, em casos extremos, a remoção provisória ou definitiva dos moradores, lembrando sempre que remoção de morador tem que estar sempre atrelado a políticas habitacionais, a políticas sociais que deem um destino adequado e digno para essas pessoas que precisem ser retiradas, né, em casos extremos, que elas precisem ser retiradas das suas moradias. Então, essas políticas elas têm que andar de mão dada. Gestão de risco, política habitacional, políticas sociais, elas têm que estar todas linkadas. Da mesma maneira, a gente faz a ficha para o levantamento das áreas de risco hidrológico, né, os setores
de inundação, de enxurrada, onde a gente levanta a caracterização do terreno, a caracterização da ocupação, localização, vias de acesso, mas também a gente levanta a caracterização do córrego, do rio, que está associado diretamente àquele processo. Quando a gente levanta todas essas informações, a metodologia que eu falei para vocês lá de 2007, do IPT e do Ministério das Cidades, propõe essa matriz de risco aqui, onde a gente cruza algumas informações para chegar na classificação de risco efetivamente. Então, essas informações são o processo hidrológico, que eu distingo ele pela energia envolvida no processo. Então, quanto maior a energia, maior o número aqui do meu pH, né? Em casos mais extremos eu vou ter pH 3, em locais onde eu tenho inundação lenta eu vou ter o pH 1. De acordo com o padrão construtivo das casas, né? Se o padrão construtivo das casas for baixo, casas de madeira, casas sem laje, sem estruturação, eu estou falando de moradias com uma alta vulnerabilidade para acidentes, e o oposto, né? Bom padrão construtivo, eu estou falando sobre moradias com menor vulnerabilidade. E o outro fator que a gente levanta, né? São 3 variáveis, é a chance daquela moradia ser impactada pela água desse transbordamento do rio. Quanto mais próximo do rio, mais chance dela ser atingida, do rio, do córrego, do ribeirão, e também a posição dela relacionada à direção de fluxo, né? A direção do movimento da energia da água. Então, a gente avalia esses 3 fatores, né? A gente cruza aqui, né, na primeira matriz, a vulnerabilidade com o processo hidrológico, e uma vez identificado essa linha, eu cruzo com a chance, né, o potencial dela ser atingida ou não, e aí eu tenho a classificação de risco efetivamente. Os próximos slides são as combinações possíveis para cada uma dessas classificações de risco baixo, risco médio, risco alto e risco muito alto, as combinações dessas 3 variáveis que eu passei para vocês aqui agora. E da mesma maneira que eu comentei com vocês sobre o risco geológico, para o risco hidrológico a gente tem as áreas classificadas como R1 e R2, que são áreas que demandam monitoramento, e as áreas de R3 e R4 são áreas que demandam ação imediata. Dentro do nosso trabalho, a gente dispõe de uma metodologia de mapeamento que separa as áreas de risco em setores. Então, vou passar para o próximo aqui, que fica mais claro com as imagens. Vocês lembram que quando a gente começou aqui a audiência, a gente parte de alguns pontos de ocorrência, alguns pontos de histórico na área, determina aqui uma área-alvo maior, que é onde os técnicos vão a campo visitar, e aí os técnicos vão, né, uma equipe formada por 2 geólogos foi a campo aqui, visitou todas as áreas indicadas pela Prefeitura de Taubaté para a gente desenvolver o trabalho, e rodou todas essas ruas, passou em todas as casas, né, como exemplo aqui, e distinguiu essa parte. Ela é um setor de monitoramento, é uma área de risco, um setor de risco 2. Não foi identificado evidência suficiente de movimentação para a gente classificar como uma área de risco alto ou de risco muito alto. Já os demais polígonos vermelho aqui foram identificados como de risco 3. Então, a gente separa esses polígonos homogêneos, né, que a gente chama de setor, e para cada um deles a gente vai ter uma ficha descrevendo essas áreas. É legal a gente observar aqui que eu tenho algumas áreas que não têm classificação de risco, né, dentro daquele polígono original. Os técnicos foram a campo e identificaram, por exemplo, que esse pedaço da área original era plano ou já tinha alguma obra de contenção, o problema já estava controlado, então essa área ela não tem classificação de risco, nem baixo, ela é uma área classificada como sem risco. E também é interessante a gente perceber que os polígonos avançam um pouquinho, quando necessário, né, para fora do polígono original de área-alvo, porque os técnicos foram a campo e avaliaram que mais 1, 2, 3, 10, 20 casas para além do polígono de área-alvo tinha o risco. Então, isso tudo que eu estou mostrando para vocês é para a gente saber que aquela área-alvo original, ela não é um resultado final, ela é só um ponto de partida, e os técnicos vão a campo detalhar o que está acontecendo dentro dela e, se precisar, vai detalhar o que está fora dela também, porque o contexto de risco ele pode ser um pouco mais amplo do que aquela área inicial. Para cada setor desse, a gente vai ter uma ficha detalhando, né, como eu mostrei para vocês, a caracterização do terreno, da ocupação, acesso, as evidências encontradas, um mapa, né, mostrando, delimitando a área, onde ela começa, onde ela termina, e um registro fotográfico também, onde a gente pode fazer uma comparação
Se o técnico da Defesa Civil for a campo um mês depois, um ano depois, 2 anos depois, ele consegue fazer essa comparação para ver como que o terreno evoluiu também. E a mesma lógica foi aplicada para as áreas de inundação, né? A gente tem, por exemplo, aqui um polígono, esse amarelo já alaranjado, aqui mais escuro, que é a nossa área-alvo original, baseado no histórico, né? E os técnicos foram a campo e observaram o risco de inundação efetivamente só nessa parte, e aí para cada área dessa a gente tem uma ficha descrevendo em detalhe. Vale lembrar aqui que esse relatório vai ser entregue detalhadamente para o município quando da conclusão desse contrato, junto à Fundag, né, que tomou o recurso lá da FEHIDRO. O contrato se encerra no final de fevereiro, então, uma vez concluído esse contrato, a Fundag aprovando esse material vai ser disponibilizado para todos os municípios e dentro desse material vai estar tudo detalhado, todas essas fichas vocês vão ter acesso, todos os detalhes do que foi levantado nessas áreas, e os mapas eles vão estar em formato PDF dentro do relatório, mas a gente também disponibiliza a base cartográfica digital, como KMZ, Shapefile, a gente consegue usar esses mapas cruzando com as outras políticas do município, política ambiental, habitacional, a parte jurídica de posse do terreno, se o terreno é privado, é invadido, enfim, todo isso que pode ser colocado em base de um mapa, a gente consegue cruzar essas informações a partir desses arquivos geoespaciais. Medidas estruturais, que são as obras efetivamente, né? Para todas as áreas que a gente visita, especialmente para as áreas de risco geológico, a gente indica obras possíveis de serem executadas ali naquele local e a gente descreve soluções que a gente chama em engenharia de tipologia de obra, né? São tipos de obra que podem resolver o problema ali pontualmente, não é projeto básico, não é projeto executivo, é só uma ideia do que pode ser realizado, é um projeto conceitual, com soluções como concreto jateado, sistema de drenagem, escada hidráulica, canaleta, caixa de passagem, cortinas atirantadas, enrocamento para proteção de margem de rio, gabião caixa. Então, todo esse tipo de solução ele é apontado, né, como possível para as áreas de risco. E um exemplo aqui, né, a gente coloca tudo isso em mapa, né, e a gente consegue quantificar quantos metros desse tipo de solução, quantas unidades desse tipo de produto, quantos metros quadrados dessa outra solução, e cruzando essas informações com tabela de custo unitário, né, tabelas de referência, DR, SINAP, DENIT, a gente consegue ter uma ideia de mais ou menos o custo envolvido para aquela obra. Para as áreas de inundação, a gente faz a indicação, usualmente, né, da necessidade de elaboração de estudos de macrodrenagem para que as obras sejam projetadas futuramente e levem em consideração toda a dinâmica do regime hidrológico do local, porque as bacias estão todas interconectadas, né? As subbacias estão interconectadas, então não adianta o município fazer uma obra com a melhor das boas intenções em um trecho do rio e pode ser que isso gere um transtorno rio acima ou rio abaixo. Então, dentro do projeto, a gente indica soluções de obra apenas para as áreas onde eu tenho risco geológico, que são soluções pontuais de encosta, né? E para as áreas de risco hidrológico, a gente aponta sempre a necessidade desses estudos técnicos complementares para que a gente tenha soluções mais assertivas, né? E que também façam um uso mais inteligente das verbas, mais inteligente do dinheiro, para que eu não faça uma solução aqui e posteriormente ter que consertar algum problema que derivou daquela primeira obra. Então, por isso a gente tem esse cuidado. A gente indica também medidas não estruturais, medidas de gestão, como o município pode lidar com esse problema. A gente separa 4 eixos principais de gestão, né, que é o conhecimento do risco, a redução do risco, o manejo de um desastre e o arranjo institucional legal. E como essa imagem aqui está sugerindo, né, todos esses eixos de conhecimento eles estão interconectados, ou seja, o município, idealmente, né, para fazer uma gestão cada vez melhor e cada vez mais adequada de risco dentro do município, ele tem que conhecer os seus cenários de risco, tem que saber o que fazer para reduzir esse risco, tem que saber o que fazer diante de um cenário de desastre, né, planos de contingência, ações específicas de resposta, e também ter uma base jurídica, né, um arranjo institucional legal que dê apoio, que dê embasamento para essas ações dentro do município. Então,
detalhando um pouquinho mais esses 4 eixos, né? Quando a gente fala sobre conhecimento do risco, a gente está falando sobre o PMRR em si, né? Que é um diagnóstico de onde estão essas áreas de risco, qual o tamanho delas, quantas moradias afetadas. Mas a gente também está falando sobre monitoramento dessas áreas, fiscalização, né? Monitoramento de chuva, sistemas de alerta. A gente pode também falar sobre redes de comunicação, bancos de dados georreferenciados, cartas geotécnicas, que é um passo complementar ao PMRR, que pode ser elaborado. Como o PMRR ele é focado nos desastres, ele é focado nas áreas onde eu tenho a ocupação humana, o PMRR não contempla áreas onde eu não tenho ocupação. As cartas geotécnicas são um outro instrumento, uma outra ferramenta que pode ser desenvolvida nos municípios para detalhar as áreas onde eu não tenho ocupação, por exemplo, para pensar aptidão ao uso do solo, vetores de expansão, vetores de crescimento do município podem ser contempladas dentro das cartas geotécnicas. E também dentro do eixo do conhecimento, a realização de campanhas socioeducativas junto à comunidade. No quesito redução e manejo do risco, a gente tem a incorporação das informações de risco pelas políticas de planejamento do município, políticas ambientais, políticas habitacionais, planejamento de obras, né? Plano diretor do município. É interessante que essas informações sejam incorporadas nesses instrumentos de gestão e também as medidas de fiscalização e controle para evitar a expansão desordenada, a ocupação desordenada do solo no município. Dentro do eixo de manejo de desastre, estrito senso, a gente está falando sobre plano de contingência, né? Saber qual o papel de cada ente, né? Qual o papel da Defesa Civil, qual o papel da Secretaria de Habitação, qual o papel da Secretaria de Obras, de Saúde, de Segurança, né? O que cada um tem que fazer, como responder a essas medidas, né? A um cenário de desastre, mas também termos plantão 24 horas de atuação dentro da Defesa Civil, plantão telefônico, estoques estratégicos e sistema de abrigamento, né, para receber essas pessoas que precisam, em casos extremos, serem removidas, né, das suas moradias, que tenha lá cobertor, colchão, alimento, material de limpeza para que receba essas pessoas de maneira adequada, e também a realização de simulados é uma medida que fortalece o manejo de desastres. E, por fim, dentro do arranjo institucional legal, é interessante que os municípios adotem medidas entre as secretarias, né, medidas multidisciplinares de ação, a organização das comunidades que estão expostas, trabalho em harmonia com os municípios vizinhos, né? Muitas vezes a gente tem rios que dividem os municípios, então os municípios têm que atuar de maneira conjunta, e a gente também tem a indicação da criação da rede de NUDEX, que são os núcleos descentralizados de proteção e defesa civil, que é eu ter moradores que saibam um pouco sobre o tema de defesa civil, não precisa formar nenhum expert no assunto, mas que os moradores, especialmente dos bairros mais afastados da sede dos municípios, que elas tenham um mínimo conhecimento ali para ser os olhos, para ser os ouvidos e, em alguns momentos, também os braços e as pernas da Defesa Civil, né, para fazer um apoio no momento mais urgente, mais imediato ali. Tudo isso que eu passei para vocês diz respeito aos PMRRs, né, de cada município, incluindo aqui o de Taubaté. E tudo isso vai fazer parte de um plano integrado regional que vai fazer a gestão de todas essas medidas em escala regional. Dentro dessas medidas, a gente tem algumas indicações que são importantes, que são válidas também aqui para o município, como a necessidade das políticas de gestão de risco elas terem continuidade, né? Então é importante a gente ter uma equipe técnica que permaneça, né, que tenha continuidade na atuação de defesa civil, independente da troca de coordenação, da troca de prefeito, da troca de secretário. Isso faz parte do dia a dia da política, né? Mas as ações de defesa civil elas precisam ter continuidade. Então é importante a gente ter um histórico registrado adequadamente e profissionais de carreira ali que, né, perdurem por muitos anos para fazer um atendimento continuado para a população. Dentro do PMRR, a gente também indica uma hierarquização, né? Quais áreas devem ser, o município deveria atuar primeiro, isso é baseado no grau de risco e baseado no número de moradias afetadas em cada setor de risco, e também a gente indica a necessidade de estabelecimento de parcerias junto com a sociedade civil.
Além disso, é indicado também a necessidade de um plano de investimento para a erradicação dos setores não mitigáveis de risco alto e muito alto, a criação de sistemas municipais multidisciplinares, né, de gestão de risco, fortalecimento da gestão de defesa civil com equipamento, com pessoal, com capacitação, né, com concurso, com pessoal permanente para desenvolver esse trabalho, corpo técnico cada vez melhor, mais adequado, a promoção dessas medidas como as NUDECs e também a adequação à legislação federal, estadual e à legislação municipal também. Bom, falado tudo isso, a gente vai apresentar agora os resultados específicos aqui, né, de maneira geral, para o município de Taubaté. A gente partiu lá de 16 áreas de risco indicadas pela Defesa Civil nas reuniões iniciais que foram desenvolvidas, né? A gente teve aí ao todo então 17 setores de risco, né? Algumas áreas elas têm apenas um setor porque ela é inteira homogênea dentro de si, mas teve outra área que precisou ser dividida em duas, então vai ter 17 mini relatórios, né, para cada um desses setores de risco. E a gente destaca aqui 2 setores de risco alto para escorregamentos, né, o risco geológico, e os demais 15 setores identificados são de risco baixo ou médio, são setores que demandam monitoramento. Traduzindo isso em número de moradias, né, a gente tem ao todo aí que foram identificadas dentro do PMRR um total de 274 edificações expostas a algum grau de risco, a algum processo de risco geológico ou hidrológico, com destaque aí para 17 moradias em risco alto, né, nenhuma moradia identificada como risco muito alto, né, isso é positivo, né, para o município, o risco muito alto é o caso mais extremo, mas a gente tem aqui 17 moradias que a gente precisa ter um olhar especial para a gestão. Aqui é o mapa geral do município, né, cada quadradinho desse a gente destaca aqui os setores de risco que foram mapeados, então a gente tem disposto aqui pelo município, a maioria dos setores são setores de inundação, né, estão identificados aqui pelas cores azul e verdinho. A gente tem setores de escorregamento, setores de solapamento, risco alto aqui aqui nessa parte do município. Essa parte aqui está relacionada ao Santa Teresa. A gente tem outros setores de inundação espalhados pelo município e também setores de escorregamento aqui ao longo do município. Todos esses mapas que eu estou apresentando para vocês aqui de maneira mais superficial, a gente tem detalhado quando da conclusão do relatório, e aí o município vai ter em detalhe cada área dessa, e isso vai ajudar na sua gestão. Como eu falei para vocês, a gente levanta obras possíveis de serem executadas com foco nas áreas de escorregamento, né, nas áreas de movimento de massa. Para essas áreas especificamente, a gente apontou algumas soluções iniciais que podem ser desenvolvidas e pontuais, chegando a um valor aproximadamente aí na casa de R$1.066.000. Isso é desonerado, sem a parte de investigação, sem a parte de elaboração de projeto, então esse valor é só para a gente ter uma referência inicial, mais ou menos, de material a ser empregado nesse tipo de ações, e com a priorização, né, como aqui o município não tem R4, a priorização começa ali no R3. A gente desenvolveu também a capacitação dos agentes técnicos. Todos os temas que a gente conversou aqui agora rapidamente foram detalhados aí em 4 dias de curso, onde a gente teve a participação dos agentes aqui do município de Taubaté. Ao todo, a gente teve 110 pessoas participando, tivemos a Casa Militar, né, a Defesa Civil Estadual participou. Cada curso durou 4 dias, onde a gente teve aulas práticas e aulas teóricas. Aqui foi desenvolvido aqui no município de Taubaté, né, as aulas teóricas aqui no auditório lá no campus da Unital, e uma visita de campo para as áreas de risco aqui do município. Os demais municípios onde a gente desenvolveu o curso, né, em Cachoeira Paulista, em Taubaté, Jacareí, Aparecida e em Queluz, e tudo isso vai integrar um plano regional. Esse plano regional, já estou quase finalizando, avancei um pouquinho no tempo aqui, mas 2 minutinhos já finalizo. A gente tem esse plano integrado regional, né, que são proposições
de ações de mitigação em nível regional, com foco especialmente nas bacias, né? Essa parte hidrológica, as inundações, essa interconexão que eu comentei com vocês entre os diferentes rios e córregos da região. A proposta desses estudos técnicos complementares que precisam ser desenvolvidos, especialmente os estudos hidrológicos, uma análise, um diagnóstico das capacidades e das deficiências de cada defesa civil municipal dentro desses 32 municípios e medidas não estruturais integrando as capacidades dos municípios, de que forma um município pode ajudar o outro dentro do contexto da UGRI 2. Então, para finalizar aqui a minha fala, a gente sempre deixa essa mensagem que o sucesso de um plano municipal de redução de risco, ele depende da incorporação e implementação das medidas indicadas na forma como elas foram indicadas. Essa equipe técnica que participou da elaboração desse projeto, e para que essas medidas sejam implementadas adequadamente, para que a gente tenha uma gestão de risco cada vez melhor e cada vez mais efetivas, a gente se coloca aqui agora à disposição para levantar, para que vocês levantem dúvidas que tenham surgido aí ao longo da apresentação. A gente vai tentar responder da melhor maneira possível, e eu deixo também os nossos contatos, do Pedro, que é o gerente desse projeto, que participou também desde lá do começo do projeto. Se surgir uma dúvida amanhã, depois, Danilo, a hora que vocês receberem esse material, né? Se tiver qualquer dúvida, mesmo que o contrato tenha já sido concluído, a gente fica à disposição para responder questões que possam aparecer. E esse é o nosso principal objetivo, é contribuir para a gestão de risco dentro do município, né? A gente sabe que muitos moradores vivem em situações perigosas, né? Em situações de risco por N fatores, e a gente tenta fazer a nossa parte, né, enquanto empresa privada, e aqui o município de Taubaté, né, enquanto poder público, para promover a gestão cada vez mais adequada, né, e promover a proteção da população. Então, eu agradeço novamente a atenção de todos, peço desculpa que avancei um pouquinho aqui no tempo, mas a gente permanece aqui à disposição para qualquer dúvida que tenha surgido. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme, pela apresentação, explanação desse trabalho, que nós vamos ainda receber o relatório final da cidade de Taubaté, né? Nós vimos alguns pontos de risco ali, né, Gessé? Que aponta lá, principalmente, o bairro onde o Gessé mora, né? E eu vou abrir a palavra aqui o capitão Souza, que é secretário de Segurança Pública, onde está a Defesa Civil, né? Botada dentro da secretaria, para que possa fazer a colocação dele aí no tempo máximo de 5 minutos. Por conta que a presença também do vereador Tigrão, chegando aqui também para acompanhar. Registro também a presença do Bruno Santos, assessor parlamentar do vereador Serginho, que também acompanha essa audiência. Tem mais alguém? Também nós temos aqui a Alessandra Paparelli, assessora parlamentar do vereador Marcelo Macedo, que eu represento também nessa audiência pública. Então, abro a palavra para o nosso secretário de Segurança Pública, capitão Souza, para fazer as considerações. Pergunto aos vereadores se eles preferem fazer os questionamentos ou preferem ouvir alguns secretários antes de fazer o questionamento. O que vocês... Para ouvir os secretários? O jeito que vocês acham melhor, que a gente divide. Sim. Tá bom, obrigado. Então, capitão Souza com a palavra. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar o vereador Alberto Barreto, que preside essa sessão, os demais vereadores presentes, os colegas secretários, enfim, todos aqui da mesa, os nossos guerreiros lá, os agentes da Defesa Civil, enfim, todos que nos acompanham. Dar os parabéns aí ao Guilherme pela apresentação, Guilherme, passando aí por conceitos, definições e indicando realmente ações dentro dessa área da prevenção. Eu atuei por pouco mais de 30 anos na Polícia Militar e trabalhando muito essa questão da prevenção primária do crime, e eu sei o quanto é importante, né, a gente procurar antecipar os problemas, né? Muitas das vezes a gente não vai conseguir resolvê-los como todo, mas na medida que a gente antecipa algumas ações, a gente pode mitigar grande parte dos problemas. Então, parabéns aí pela apresentação.
E eu não poderia aqui perder a oportunidade, o vereador Alberto, tem tudo a ver, né, com o tema. Nós aí enfrentamos recentemente chuvas torrenciais, né, e nós tínhamos um problema muito sério ali na região do Sete Voltas, ali do Chibatinha. Então, coincidentemente, passeando para aquele lado, eu e o Coronel Pereira, deparamos lá com o Carlão, lá naquele trecho lá, que foi feita uma ação lá. Então, registrar aqui, Tocha e Carlão, os parabéns à sua equipe, porque aquilo ali era um terror para a gente, né? Eu comandei aquela região ali, e quando aquilo lá inundava, nós tínhamos ocorrência por lado de lá, então era um sacrifício danado. Então, parabéns pela intervenção que vocês fizeram lá. Queria deixar registrado isso aqui, porque eu sofri na pele aquilo lá, né? Ali a região do Chibatinha também. Então, enfim, a gente espera que realmente o resultado final desse trabalho possa impactar efetivamente de forma positiva aqui na cidade, porque o objetivo final realmente é preservar vidas, né? Então, muito obrigado. Obrigado, viu, Alberto? Obrigado, capitão. Eu acho que é o apontamento desses estudos também, como ele colocou um valor ali aproximado de R$1 milhão, para que possa ser feitas as obras necessárias, né, para que seja resolvido algum desses principais problemas de risco. É o esforço que, quando chegar o resultado final desse estudo, que esteja na LOA, né, de 2023 para 2024, né, vereadora? Para que a gente esteja previsto a solução exatamente desses problemas aí. Não, mas como vai chegar para abril, mais ou menos, né, do ano que vem, daí para a LOA de 2023 para 2024 seja executada essas obras aí. Tá bom? Então, eu vou passar, algum secretário gostaria de se inscrever, a secretária está com tempo ali também, né? Então, eu vou passar para a secretária Magali, de Meio Ambiente, para fazer a fala dela, que ela tem compromissos aí, tá bom? Obrigado. Boa tarde, vereador Só um Alberto. minutinho, só registrar a presença do vereador Marcelo Macedo, que faz presidente nessa audiência. Obrigado. Boa tarde, vereador Alberto Barreto. Obrigada pela palavra. Eu realmente pedi a fala porque eu tenho compromisso, mas trouxe comigo o Gabriel, que é nosso engenheiro ambiental e nosso gestor, se precisar, inclusive, se fazer de uma palavra mais técnica, e a Luísa também, que é a nossa chefe de divisão de fiscalização, que inclusive atua muito com a Defesa Civil, né? E teve presente nesse curso que foi realizado. Então, talvez, tecnicamente, possa falar melhor do que eu. Aproveito para agradecer aqui a todos da mesa presente, todos os meus colegas secretários, assessores, funcionários da casa. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar, né, o capitão e a Defesa Civil pelo estudo, e o Guilherme pela apresentação, assim, foi bem esclarecedora, e depois até vou, né, quando a gente receber realmente o caderno, e quero me aprofundar mais, falo isso por conta de estar conversando com o Gabriel agora, me remeteu muito ao plano diretor de macrodrenagem, no qual a Secretaria de Meio Ambiente vai iniciar agora, também é um convênio feito pelo FEIDRO, né? E então a gente estávamos esperando passar o pleito eleitoral, porque não poderia haver o repasse do convênio, mas agora, com o final do pleito eleitoral, já podemos receber o repasse do Estado, já para iniciar, né, o plano diretor de macrodrenagem, que já foi licitado, já tem contrato assinado com a empresa ganhadora, e talvez venha bem de encontro também, né, que um dos grandes objetivos é o diagnóstico, para que a gente possa, do estudo das bacias, né, do âmbito urbano do município, para que a gente possa fazer obras de contenção para uma melhor estrutura no sentido de inundações, enfim. E falar que a Secretaria também está à disposição, a gente sempre trabalha em conjunto com a Defesa Civil quando de apoio técnico, então o que a gente pode fazer para contribuir, e que a Defesa Civil e a Secretaria, né, de Segurança precisar de apoio técnico, que o Gabriel e a Luísa sempre fazem, de algum laudo, enfim, mesmo para esse apoio, a gente está aqui à disposição, tá bom? E se precisar de alguma, eu vou me ausentar, e precisar de alguma coisa mais técnica, talvez o Gabriel e a Luísa, com certeza, que estão aqui, consigam sanar, tá bom? Muito obrigada, boa tarde. Renan,
Secretário de Habitação também. Coisa caipira é foda. Segura? Tem que ficar segurando? Vereador, muito obrigado pelo convite. Desde já agradeço aí a todos os vereadores, colocando a nossa secretaria à disposição. Assisti atentamente, achei de extrema importância. E quero aqui também ressaltar o trabalho da Secretaria de Habitação no sentido das regularizações fundiárias. Acredito eu, não sou técnico nessa área de desastres naturais, enfim, da Defesa Civil, mas essa questão de ocupação irregular de solo é algo que preocupa, vereador. Eu tenho sempre um trabalho ali lado a lado do promotor de justiça que fiscaliza essa situação, e é uma coisa muito séria, porque não existe nenhum estudo, não existe aprovação de projeto, e a nossa secretaria cuida muito dessa questão de regularização fundiária, que são as áreas que de fato foram ocupadas há um certo tempo, que a lei determina um lapso temporal para regularizar essas áreas. E o que se observa? Que não existe escoamento de água, não existe aí um calçamento, não tem o esgoto. Então é uma problemática muito séria. Se o município não observar com cuidado, não tiver estrutura para fiscalizar, que essa é a maior dificuldade, viu, vereador Gessé? É de ter estrutura para fiscalizar esses loteadores irregulares. Não é? É um caso, inclusive, de polícia, porque isso é crime. Então, nós temos lá a questão social, que a nossa secretaria cuida da questão social habitacional. Tanto é que a regulação fundiária tramita na nossa secretaria e não tramita no planejamento por esse motivo, que ela é uma lei social, que busca resolver a vida dessas pessoas. Aqui os colegas secretários estão aqui presentes, sabem da dificuldade que nós estamos falando, dessas pessoas que não têm dinheiro para comprar um terreno e eles acabam ocupando essa região. Então, vira uma questão social. E nós temos que trabalhar e discutir isso com cuidado, porque depois que se ocupa, não é? E ocupa uma área totalmente irregular, sem qualquer saneamento básico, aí vira um problema sério para o município. Aí nós vamos ter que discutir, depois remediar uma situação que poderia ser feita antes, né? Então, acredito eu que Taubaté está à frente um pouco, nós estamos regularizando algumas áreas, as pessoas estão procurando, mas regularizando com o objetivo de resolver a vida dessas pessoas, mas também chamando algumas pessoas responsáveis para tentar sanar e tentar resolver essa questão de escoamento de água. Então, isso tudo vai vir de encontro, vai poder auxiliar a Secretaria de Habitação para dizer, olha, essa região, ela sofre um risco aí de desabamento, de terra, movimentação de terra. Então vai poder nos auxiliar nessas regularizações fundiárias para chamar essas pessoas, as pessoas envolvidas, as pessoas que compraram ali, para tentar de alguma maneira fazer essas obras. Pelo o volume de obra e o valor eu achei razoável, pelo tamanho do problema, né, que se pode acontecer. Então há como a gente fazer isso aí paliativamente, processo a processo de regulação fundiária, consultar esse estudo. Vou pedir para o meu arquiteto que trabalha na secretaria tomar conhecimento, identificar essas áreas e ir regularizando e tentando achar essas pequenas obras aí que pode ser feito e colocar aí para o loteador ou até num TAC que é feito constantemente na nossa secretaria junto com o Ministério Público, para que essas pessoas façam esse tipo de obra e se observe para que não venha aí acontecer um desastre na nossa cidade. No mais, vereador, estamos à disposição a toda a equipe de estudo, os outros vereadores, para qualquer esclarecimento e que puder ajudar da melhor maneira, estamos à disposição. Forte abraço e obrigado pelo espaço. Obrigado, secretário. Passo a palavra agora também ao secretário adjunto de Mobilidade Urbana, ali, o Guilherme, para que faça as considerações. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar o capitão Souza, toda a equipe da Defesa Civil, pelo trabalho que tem desenvolvido na cidade. A gente sabe o quanto árduo é esse trabalho, né, de remediação desse tipo de problema. Também parabenizar a empresa pela elaboração, pela apresentação, foi muito bem apresentada, acho que ficou bem esclarecido para todos. Esse plano é muito importante para que esses trabalhos preventivos, para evitar ocorrências, essas ocorrências graves no município e toda a região, de forma também a orientar o crescimento urbano, evitando a ocupação de áreas de riscos e orientando as intervenções necessárias para que possam ser evitadas, né, como foi citado aí as obras de drenagem executadas ali na Avenida do Povo, que também favoreceram muito essa situação. E de forma corretiva, essa secretaria que atua, a Secretaria de Mobilidade atua em conjunto com as demais forças de segurança através do novo Centro de Gerenciamento de Incidentes, né, o COI,
que foi modernizado, ampliado, teve um aumento da sua capacidade de câmeras, né, a área de cobertura, reduzindo também o tempo de resposta a esse tipo de evento. Então, a Secretaria fica à disposição também para atuar em interdições parciais, totais, nas vias e espaços públicos e orientações a eventuais desvios de trânsito. E ficamos à disposição de todos aí. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Passo a palavra agora ao nosso secretário de Obras, que já, né, durante esses 1 ano e 10 meses aí, já fez muitas obras aí, que já resolveu alguns problemas que quando a gente chegou aqui, a gente deparou, né, secretário? E já vamos aí também depois falar desse, provavelmente grande parte dessas obras necessárias vai ficar na responsabilidade da Secretaria de Obras aí. Então, com a palavra aqui o Rodrigo, secretário de Obras. Bom, pessoal. Só registrando a presença do vereador Bonerges, também fazendo presente aqui nessa nossa audiência pública. Bom, agradeço aí as palavras dos amigos aí, dos companheiros, vereadores, secretários, enfim, porque tem que ser uma equipe, né? Não adianta. Então, todo mundo trabalhando junto aí, buscando e ajudando. Em primeiro lugar, né, a gente tem que entender, e exatamente esse estudo está mostrando, que não adianta depois que a pessoa está instalada, né, construiu lá o barraco, a casinha no morro ou lá na beira do rio, né, depois a gente chegar lá para tentar evitar que desmorone ou evitar que inunde. Nós temos que evitar que a pessoa se instale lá, né? A gente tem visto que houve uma conivência muito grande, né, ao longo de anos e anos aí, não vou falar nem que é A, B ou C, mas houve, porque você vai no rio, você tem várias propriedades dentro de APP, fechando os rios, que impedem, os rios, córregos, né, que impedem até a limpeza. Hoje mesmo eu estou tentando limpar uma área lá que o proprietário falou, aqui você não entra. Eu falei, meu amigo, você fechou a APP, o rio com o muro e pôs um tubinho para passar água e você não quer deixar eu entrar para limpar? Entrar não, eu tenho que quebrar o muro. Então vocês têm um monte de entrave, um monte de problema e houve uma conivência muito grande, tudo pelo social e lei e normas não foram seguidas, né? E hoje nós pagamos o preço. Então nós temos aqui na nossa cidade vários córregos, né? Vamos citar os nomes. Nós temos problemas sérios de inundação, de carregamento de material, né, constante. Conseguimos fazer alguns trabalhos que a gente identificou, o caso das 7 voltas, outro lá também no sítio Santo Antônio, que nós fizemos uma intervenção lá na praça e aparentemente está surtindo resultado. Aqui na Mercatal também, nós emendamos ali umas aduelas que qualquer chuva estourava. Na Avenida do Povo foi um problema de microdrenagem, não é nem de macrodrenagem, quer dizer, apenas bocas de lobo, aumentar o número de boca de lobo para poder a água descer e ir para o Ármico lá embaixo, que tem 3,60 metros, mas não tinha por onde a água entrar, né? Então você imagina, você tem uma caixa d'água e lá em cima você tem um caninho, um furinho para pegar a água, não vai. Então essas pequenas tarefas, né, pequenas obras, que não tem assim um vulto a nível de dinheiro, de verba, você soluciona muita coisa. Com o apoio técnico, né, do pessoal, a gente tem recebido ajuda de pessoas especializadas, de engenheiros e do nosso próprio corpo técnico e estamos conseguindo fazer alguma coisa. Mas eu volto a dizer, né, o Renan colocou aqui, existe um sistema de monitoramento via satélite, tá, que te dá fotos a cada 3 dias, 15 dias, você compra esse programa, né? E aí ele te dá fotos de 3 em 3 dias, 15 em 15 dias, mês a mês, do jeito que você quiser, em cima de áreas, de que você determina. Inclusive, pelo sistema, você joga o BC daquela área, você joga, se houver alguma movimentação de terra, alguma coisa, ele acende um alerta amarelo que está ocorrendo movimentação de obra, de gente. Então você faz um monitoramento que você não precisa de carro, você não precisa de gasolina, você não precisa de 3, 4 veículos. Toda vez que chega um veículo da prefeitura numa área irregular, de loteamento irregular, o cara vê o carro de longe lá da prefeitura, fala, a prefeitura está chegando, põe gente com rádio na estrada para avisar, corre aí que está chegando a prefeitura, todo mundo se manda, ou a polícia, ou seja quem for. E com esse sistema via satélite, você monitora sentado aqui, apareceu alguma coisa e tal. Isso tem um custo, é um investimento inicial alto, porém com um resultado ótimo, né? Porque você deixa de gastar dinheiro com carro, com gente, anda 50, 60 quilômetros para ir lá, chega lá, não acha ninguém,
E com o sistema de satélite, você já determina, localiza e tem essa tecnologia à disposição. Tem outras cidades que já têm isso. Inclusive, ela fica ligada junto com o Andoc, que é o sistema que nós estamos usando. Hoje, por exemplo, em Pindal, um fiscal de obras públicas, ele sai com um tablet. Ele chega lá, ele põe o BC do imóvel, ele sabe se tem projeto, se não tem, se tem projeto aprovado, faz a multa no tablet, imediatamente já... Entendeu? Quer dizer, tudo isso é tecnologia que a gente tem que buscar e colocar para trabalhar para nós. Tem um custo? Tem um custo, mas nos ajudem muito, porque não adianta depois que a pessoa está instalada, né, e às vezes por anos, a gente ir lá tentar fazer alguma coisa, né, tirar é difícil, trabalhar é difícil, né, então o que é realmente importante? Não deixar instalar, não deixar entrar. Né? E aí é um trabalho de todas as secretarias, de todo mundo, tá ok, pessoal? Então esse é o meu recado, estamos aí à disposição, que precisar. Agradeço aí ao capitão Souza e as palavras. Normalmente quando a gente vem aqui é para apanhar, né? Hoje recebeu elogio, mas não tem problema, estamos aí à disposição, tá ok? Muito obrigado. Obrigado, secretário. Então, vou... Até pensando numa questão aqui, vereador Macedo. A gente viu a localização desses pontos de risco. E a gente estava ontem, né, participando na prefeitura sobre a questão do sistema de rotas rurais, onde dá uma localização do endereço da pessoa na zona rural. Quem sabe, talvez, ter um endereço daquele para esses locais de risco, para que quando a Defesa Civil, o bombeiro, a Polícia Militar tenha que atuar numa situação dessa, num desastre, eles tenham a localização direta com a rota já certinha, né, de como eles vão. É uma proposta e uma ideia de criar esse endereço também para esses locais de risco. Pois não, secretário? Na realidade, vai ser feito um cadastramento geodésico de cada propriedade. Então, você vai ter um endereço, né, com latitude e longitude. Quando você clica, é a mesma coisa se você estivesse colocando o nome da rua no Waze. Ele vai te levar lá direto. Porque hoje, você pegar, por exemplo, só a Estrada das 7 Voltas, ela deve ter 70 nomes, né? Cada canto é um nome, cada coisa. Se ele te falar, você vai lá na estrada, vira no... Você fica 40 minutos procurando, não sabe onde que é. Com esse cadastramento rural, que cada propriedade rural vai ter esse código, imediatamente você colocou lá, pum, é ali. Não tem, pode usar o nome que quiser, que nem você fala Estrada do Pinheirinho, Estrada do Comendador não sei o quê, Estrada do Barranco não sei o que lá, não tem. Então você colocou lá, e isso também dá para ser colocado nas áreas de risco. Você colocar lá um ponto, né, de localização, apertar um alerta, alguma coisa, fala, é ali. Ok? Mas é isso aí, tecnologia, né, trabalhando para a gente. Obrigado. Então, passando a palavra aos vereadores, o primeiro vereador que chegou aqui nessa audiência é o vereador Gessé. Passa a palavra para a vereadora Elisa, né? Cedendo aí a palavra às mulheres primeiro. Muito obrigada, vereador. Bom, também vou continuar no clichê de parabenizar a apresentação do Guilherme, de toda a equipe, né? Confesso que quando eu cheguei, eu vi a Karina, né? Achei que era da Defesa Civil de Taubaté, fiquei feliz que tinha uma mulher, mas depois eu soube que ela é da empresa e não da Defesa Civil. Acho que não tem nenhuma ainda, né? Ó, mulherada, vamos para a Defesa Civil. Gostei muito da questão da políticas de Estado, né, Guilherme? A gente precisa de políticas de Estado que continuem, apesar dos governos, né? Porque importa o que é bom para a cidade e os servidores também que estão de carreira, continuem esse trabalho, independente de se o gestor, às vezes, não é de carreira, né? Enfim. Então, aprecio muito essa ideia, acho que todos aqui também. Parabenizo o vereador Alberto Barreto pela iniciativa da audiência, o vereador que tantas vezes aqui fala da prevenção, né? Que não adianta a gente ficar falando quando acontece se não tem a questão da prevenção, né? Eu fiquei um pouco em dúvida, é um plano regional, eu entendi que é uma contratação pela FEIDRO, e aí é um plano regional e os municípios farão seus planos municipais após esse plano regional, ou esse plano já servirá para todos esses municípios? O secretário... Habitação? Renan. Tá. Não, eu só ia falar que ele falou
de ocupar, né? Eu gostei de ouvir do secretário de Habitação a palavra ocupa, porque tem uma questão de invasão e ocupação, né? Então é importante usar a palavra ocupa, então foi bem bacana também nesse sentido. A minha dúvida é mais em relação a essa questão do plano, né? Aqui foi apresentado um plano de todos os municípios, portanto um plano regional, cada um vai fazer o seu depois, e da onde que ele veio. E sobre a questão do recurso de 1 milhão, aí o recurso seria só para a cidade de Taubaté, né? Mas o plano eu entendi que é regionalizado. Não dá também para a gente pensar em ações para a cidade de Taubaté se a gente tem mesmo essa interligação, e às vezes esses desastres podem vir dessa interligação dos municípios vizinhos também, inclusive, enfim. Então, queria só entender um pouquinho dessa efetivação desse plano, dele ser regional e da onde que ele veio, para a população também entender que é uma ação da FEIDRO, por exemplo, governo do estado, enfim. Tá bom? Obrigada, vereador. Obrigada mais uma vez, vereador Gessé. Vereador Gessé, então, com a palavra agora. Muito boa tarde a todos, a você que nos acompanha pela TV Câmara, que está aí na sua casa assistindo essa audiência pública. Alberto, parabéns por essa iniciativa. Eu confesso que é um dia para todos, é bem desafiador, uma sexta-feira à tarde, compromisso, mas o tema é muito importante, é a prevenção, é o futuro, né, da nossa cidade que está aqui em jogo. E eu inicio minha fala parabenizando os agentes da Defesa Civil que estão aqui, são vários que estão aqui nessa tarde, tão atentos ali. Eu acredito que a ponta de todo o problema são os agentes que vão a campo, que enfrentam todas as dificuldades para que o pior aconteça. E para que um plano tão bem elaborado, tão bem explanado pelo Guilherme, o qual também parabenizo, esse plano possa a gente ter, né, fé que vai dar certo, que vai ser legal. A gente tem que estruturar, pelo menos a cada município, eu vou falar pelo meu, que é Taubaté, estruturar a Defesa Civil e dar condições para os agentes. Porque a gente tem que ser realista, a estrutura hoje da nossa Defesa Civil, ela é precária, ela é antiga. Eu dou exemplo do caminhão-pipa, que é um caminhão reformado, não sei de quantos anos já existe esse equipamento. Então, vamos partir do princípio que, para ter um plano tão, na teoria, tão bacana, tão legal, nada mais justo que começar através dos agentes dando estrutura, condição de trabalho, para incentivar, até mesmo que tenha mulheres na Defesa Civil, vereador Elisa, tem que ter incentivo, né? Eu acredito que a maioria é parte da questão voluntária, né, secretário? E eu quero parabenizá-lo, porque muitos estão ali pela paixão, gostar de fazer o que fazem, mas nós temos que valorizar. E como é que valoriza? Dando estrutura, condição de trabalho, equipamentos que vai dar agilidade, equipamentos que vai dar coragem para a gente ir para a batalha e, eu tô com equipamento que eu confio. Então isso é importante. Parabenizar também aos vários secretários que passaram, que estão aqui ainda, várias secretarias participando numa sexta-feira à tarde de uma audiência pública. Isso aí nos mostra o comprometimento do Executivo numa pauta como essa. E lembrar também que Taubaté, o Guilherme que está aí nos estudos, a gente tem que agradecer a Deus que não é um município que não tem o risco muito alto. A gente vê que é uma cidade que não tem problemas, mas poderia ser pior, e não são. Isso aí é uma vantagem nossa. Tem alguns pontos, casos específicos, mas não são tão complicados de resolver. Pelo menos a gente percebe, a gente anda na cidade aí diariamente. E dizer também que dos avanços que Taubaté teve, não posso aqui esquecer, porque eu participei do governo, eu lembro de Três Marias como era. Começo de ano era preocupação, as casas de imóveis renovavam, porque todo verão, chuva forte, Três Marias alagava, outros pontos. E com investimento, com os piscinões, que não resolveu o problema, Tigrão. Resolveu, mas tem muita coisa para ser feito ainda. Mas não podemos parar. Anotei aqui também, o secretário, acho que o Tocha está aqui ainda. Anotei o 7 voltas, quando o capitão falou. Quem não lembra do 7 voltas? Quantos problemas, quantos transtornos. Mas eu comentava com a minha colega aqui.
Poxa, o 7 Volta era um caso que a gente sempre falava, mas do Mares do Menor, que era uma área de respiro do Rio que não tinha residência, diferente de outros pontos, que a gente não pode deixar que aconteça isso. Mas que, assim como foi o 7 Votos, que possa ser em áreas de risco, que a gente possa estar junto aqui, colaborando. Acho que a contribuição nossa aqui é mais para dar apoio, para incentivar, para buscar recursos, para viabilizar, né, que a prevenção de fato ela seja feita e a gente evite problemas maiores no futuro. Então, da minha parte, eu encerro por aqui, deixando também aí a minha colaboração naquilo que for possível, e juntos a gente sempre vai ter mais ideias. O estudo mostrou para a gente o tamanho e importância que é a gente evitar um problema futuro na cidade de Taubaté, e começa por aí, por estudos, planejando. Tem o IBAN teve aqui esses dias, né, Macedo? A questão da postura, de outros assuntos importantes para a cidade. Então, eu acho que o caminho é esse. O caminho é trazer aqui a discussão, mostrar os caminhos que a gente possa construir juntos, e vamos batalhar para que, de fato, não fique no papel, não fique apenas na apresentação, e que possamos avançar para o melhor de Taubaté. Obrigado. Pode, vereador. É rapidinho, é só porque o vereador Gessé falou e eu lembrei que eu não posso mesmo deixar de dar o parabéns para a equipe da Defesa Civil. Eu acompanhei algumas reuniões do Conselho também da Defesa Civil e eles realmente, Gessé, eles vestem a camisa, né? E atuam fortemente, empenhados. A gente esteve lá também algumas vezes em alguns eventos, inclusive, então eu queria deixar registrado isso. E rapidamente para o secretário de Obras também... É porque ele falou da questão do Jardim das Nações, né, secretário? Esses dias eu fui buscar minha filha na escola e não consegui passar aqui na frente do Joaquinzão, porque estava ali um pouquinho ainda alagado. Então, realmente é uma coisinha pequena, mas deve ser nessa situação, né? Faz uma questão grande embaixo, mas com um buraquinho para chegar água lá. Era só uma observação aqui da frente do Joaquinzão. Muito obrigada, presidente. Obrigada, gente. Desculpa. Foi rápido. Bom, passo a palavra agora ao vereador Tigrão, para que faça as suas considerações aí no tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos, né? Parabenizar cada um que está aqui hoje, os servidores, né? Que sem servidores também não somos nada. Parabéns à Corporação Bombeiro, que fico agradecido, né? Quantas vidas vocês salvam, né, nessas situações. Agradecer à Defesa Civil. O meu questionamento hoje é simples e humilde. Capitão, para a gente ter um bom andamento de um trabalho, tem que ter bons combatentes, né? E o senhor acabou de exonerar 2 combatentes excelentíssimos. Vai fazer muita falta. Pessoas que vestiam a camisa, vestiam a bandeira, levavam a Defesa Civil no coração. E o senhor acabou de exonerar o Elcio e o Antunes. Uma grande perca, né? E temos, né, outros servidores por aí, em outra secretaria também, faz parte da política brasileira. Mas nós, vereadores aqui, sentimos muito o que aconteceu. Porque essas 2 pessoas levavam a bandeira desses servidores que estão sentados ali fora, na cadeira da Câmara Municipal. Eles vestiam a camisa de noite, eles já me atenderam de noite com situações. Esses dias que caiu nossa chuva aí, tem uma árvore de 5 metros lá caída até agora, lá na esplanada. Eles podiam estar lá, executando o trabalho. E eu acho que é assim, secretário, nada por sua pessoa, né? Como ser humano, eu te respeito, como pai de família. Mas como secretário, o senhor pisou na bola com o povo taubatiano. Porque é o povo taubatiano que paga o salário daquelas 2 pessoas, né? E eles estavam fazendo um trabalho bom para o taubatiano. A gente não pode colocar a política, né, acima. Porque eles fazem parte desse trabalho que o senhor está falando. Eu acho que o senhor deve estar perguntando, não deve ser o mesmo assunto, porque com eles, esse trabalho que está aí, eles também iam desenvolver um trabalho bonito. Né, eu estou aqui só para... Porque eu sempre falo ao servidor, eu sou a bandeira do servidor aqui na Câmara Municipal e eu vou sempre representar. Pode estar errado, pode estar certo, eu vou representar o servidor. Né, porque um dia eu fui maltratado dentro da Câmara, não da Câmara, algumas vezes aqui, mas também lá na minha secretaria do SU. Né, então... Eu acho que para nós termos um bom trabalho, um andamento bonito para a população, temos que agradecer e representar cada servidor que está naquela secretaria. Né? E agradeço a
palavra ali do nosso amigo Guilherme, por tudo aí que ele representou ali no telão. Cheguei um pouco atrasado, eu estava ajudando uma família. Secretário, não leva pro coração não, cara. Se o senhor puder, não pode eles não voltar na secretaria, mas dar atenção para eles, que eles possam voltar na gestão e dar o andamento no trabalho que eles vêm fazendo. Não podemos colocar a política acima, na frente do povo, né? O povo é a razão e o povo é a palavra de Deus, cara. Eles precisam de pessoas competentes em secretarias, né? E esses dois são pessoas competentes que ajudar no andamento desse trabalho. E é uns cara que veste a camisa de verdade, cara. Correu atrás que de emenda com a gente, batalhou para ter bastante maquinários junto com o senhor, junto com a secretaria toda. E eu deixo aqui o meu, né, meu sentimento de não ter esses dois rapazes, cara, como amigo, como parceiro. Não tenho favorecimento a nada a eles, não tenho nada deles. É meus amigos, meus parceiros. Aprendi a respeitar pelo trabalho que eles vêm fazendo junto à secretaria. A cada um que veste a camisa, desde a faxineira, né? Se não tiver faxineiro, o faxineiro, né, cara? E agradecer a vocês, cara. Eu só passei por aqui, eu vi ali, cara, eu falei, vou lá porque eu preciso dar essa pitada. Porque cada vez que a gente tira uma pessoa boa da secretaria, entram ruins. Sabe? Então, se tiver gente boa, cara, a gente tem que manter essas pessoas boas que querem amar a profissão, querem fazer a diferença na população. E o Taubatian está precisando disso na nossa cidade. Eu sei que o senhor é um cara bom, um cara de coração, né? Nossos amigos, trabalhadores, cara, que defenderam o fogo lá na Água Quente, lá, eu fico agradecido. E se puder dar atenção nesse trabalho aí que vocês estão fazendo agora de desenvolvimento na nossa cidade, estudando o que está acontecendo, eles são os dois rapazes que podiam fazer também à frente a diferença junto com o senhor. E eu fico aqui, não leva pro coração não, cara. Eu estou aprendendo a ser político, eu estou aprendendo a me conter nas minhas emoções. Mas eu precisava falar pro senhor de olho no olho para não ficar falando nas costas. Porque eu sou um cara muito sincero e honesto, eu gosto de falar olho no olho, né? Eu acho que respeitar o próximo a si mesmo é uma das melhores coisas que tem no mundo, o respeito. Então, fica aqui, né, cara, a minha indignação nessa situação. Mas espero que de uma forma ou de outra eles voltem e ajudem a secretaria a fazer o trabalho. E parabéns a todos que estão aqui hoje. Obrigado, vereador Tigrão. Depois que terminar todos os questionamentos, o capitão fará a resposta do questionamento. O vereador Macedo não vai fazer uso da fala. O vereador Bonerges vai fazer uso da fala? O vereador Bonerges por 5 minutos. Desculpa, aproveitando, vamos encerrar aqui as inscrições, tanto pela TV Câmara como presencialmente. Nós não tivemos nenhuma, né, inscrição, né, Tiago, até agora? Tá bom, então passamos a fala aí do nosso Bonerges, vereador de Taubaté. Muito boa tarde, senhor presidente, vereador Alberto. Parabéns pela iniciativa da convocação dessa audiência. A quem eu, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento a todos os integrantes da mesa, a todos os presentes, a todos os vereadores aqui. Bom, eu, em primeiro lugar, gostaria de fazer um registro, um elogio aqui a esse braço da Secretaria de Segurança, que é a Defesa Civil. Mas a Defesa Civil como um todo, tá? Inclusive aos recém-exonerados, pelo trabalho de excelência que eles todos, né? Pessoal presente aqui, todos os meus amigos, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no passado. É realmente um pessoal que vale a pena investir neles, né? Todos muitos técnicos e com muito boa vontade de desempenhar os trabalhos. Algumas falas que eu pude acompanhar aqui, uma delas sobre a ocupação irregular. A ocupação irregular, ela, de certa forma, ela é sistêmica, ela é milenar. Isso existe, não foi no governo passado e nem deixará de existir no governo posterior a esse, né? A gente tem que encontrar formas de fiscalização para que isso, pelo menos, diminua, porque é difícil, eu entendo, de se resolver esse problema. Não dá para a gente sacrificar uma gestão ou outra para dizer que a gestão não investiu nesse combate, né?
Agora, em se tratando de ocupação irregular, eu faço um alerta aqui ao secretário de Segurança e aos demais secretários aqui que participam dessa audiência, que ocupação os senhores verão a partir do dia 1º de janeiro. Que aí não vai ser mais ocupação irregular, aí vai ser permitido. E não adianta a senhora ficar sorrindo aí não, viu, vereadora? Tá certo? Não adianta a senhora... então, essa daí vai ser... Então, eu acho que a gente tinha que se preparar de alguma forma, porque deixando a profundidade de lado, o novo governo que poderá assumir, ele prega por esse tipo de ocupação, né? Defende. Se hoje já está difícil com os problemas, com todos os problemas que nós temos, imagine o combate, ou nem sei se vai haver o combate, né? Então, vai haver uma ocupação generalizada de próprios públicos, de terrenos, de áreas verdes, enfim. E não só públicos e áreas verdes, como particulares também. Bom, mas esse não é o objeto da questão aqui como um todo, né? Eu entendo que esses problemas que cada secretaria enfrenta periodicamente, no caso hoje da Defesa Civil, com o período chuvoso, né? Que aí agrava os problemas e é onde aparecem as reclamações, aparecem os pedidos, aparecem as demandas, né? Ora na Defesa Civil por enchentes ou por queimadas, né? Então, quando está frio e quando está quente. Um segura e outro bate. Então, nunca para isso. E com relação também alguns problemas, já que o secretário de Obras aqui está, problemas de estradas rurais, me aprofundar um pouco nesse sentido aí, a reclamação é muito grande do pessoal, nossos irmãos que vivem aí nas periferias, porque já é periferia, não chega nem a ser mais área rural, então essa área extensiva aí da cidade, né? Mas nós estamos sem maquinário, nós estamos sem mão de obra. Tocha, me ajuda aí. Eu não quero saber quem é que derramou a água, eu quero saber onde está o rodo. Não adianta a gente ficar aqui, não adianta, isso a gente tem que, nós estamos na gestão. Os vereadores são cobrados tanto quanto os secretários, ou talvez até mais, porque a população, não é verdade, vereador Alberto? Eu estou falando isso aqui sem nenhum menosprezo a nenhum secretário, eu sei que, eu entendo, já passei por lá, mas não dá para a gente ficar, olha, eu não tenho condição de resolver isso, eu não tenho aquilo, nós temos que ter criatividade, nós temos que sair da inércia, nós temos que produzir, né? Recentemente nós tivemos um problema sério e ainda está se resolvendo esse problema, tomara que se resolva, com o bombeiro. Pessoal do bombeiro civil, o pessoal do bombeiro aí que não tem efetivo, que não tem meios, que não tem vale alimentação. Obrigado, presidente, por extensão de prazo aí, eu já vou finalizar. Então, não adianta o secretário de Finanças, porque não adianta. Quer ver outro problema? Saindo já dessa pauta, vereador Alberto, pagamento da atividade delegada. Eu duvido que os 19 vereadores não tenham recebido cobranças nesse sentido. O pessoal corre daqui, corre dali, o pessoal trabalhou para receber, inclusive, para conhecimento do secretário de Segurança Pública, nós estamos enviando um ofício
à prefeitura cobrando datas, né? Previsão para a quitação desses serviços prestados aí pelos policiais militares. Então, claro que isso não depende só da Secretaria de Segurança Pública, eu entendo. Tem uma gestão feita aí pela Secretaria de Finanças, o secretário de Finanças também tem que responder por isso, tal qual o problema dos bombeiros também. Tem que arrumar recurso. Eu não quero saber, põe um Paulo Guedes lá. Não vem que não tem não, porque o seu secretário de Finanças deve ser outro. Mas então a gente tem que resolver isso aí. Então, nós temos que fazer adequações. O problema orçamentário, ele ou o programa orçamentário, ele é produzido no começo do ano, né? Ou um ano anterior, na LOA, enfim, é traçado dessa maneira. Então não pode ter essa gestão, eu diria, desastrosa do pessoal trabalhar e não receber, né? Do pessoal que já ganha tão pouco, e se a atividade delegada sair por uma porta, o crime entra pela outra, né? Porque nós sabemos que a atividade delegada é que tem dado suporte ao nosso município no quesito segurança pública. Desculpe me alongar aí e tocar nesse assunto, mas eu acho pertinente, já que o setor da Secretaria de Segurança está presente e também com relação ao que disse aqui o secretário Rodrigo, né? Rodrigo. Mas também queria fazer aqui um elogio à Secretaria de Mobilidade Urbana, que vem se destacando aí nos seus trabalhos, né? A pessoa do Guilherme que está aí, a Secretaria de Segurança vem se destacando nessa gestão. Não que outras não possam fazer isso, mas eu acho que não encontraram o caminho ainda, mas é possível esse entendimento para que a Câmara Municipal e também os munícipes possam bater palmas para os envolvidos aí, as pessoas que estão à frente desses serviços públicos, né? Que não é fácil, a gente sabe disso, mas não dá, finalizando, não dá para a gente, presidente, ficar há 2 anos dizendo que pegamos uma prefeitura pós-guerra, né? Não dá, está na hora da gente virar a página e mostrar a que viemos, tá bom? Muito obrigado a todos. Vereador. Obrigado, vereador. Presidente, pela ordem, só dá um minutinho aqui, cara, só aproveitar a conversa do nosso vereador Bornege. Vereador, só um minuto. Fica tranquilo. Eu já dei, acho que uns 5 minutos a mais, vereador Bonerges. Vamos manter o foco na finalidade da audiência, por favor. Porque a gente tem aqui o pessoal que tem que responder algumas questões especificamente técnicas que a vereadora Elisa fez. Não, sim, é só uma questão, presidente. Só bem falar, 2 segundos. Tem 2 maquinários faltando arranque lá na secretaria. 2 maquinários. Podia estar na área rural fazendo as ruas lá. Obrigado, vereador. Gostaria de deixar uma fala em relação à Defesa Civil, parabenizar todos os funcionários da Defesa Civil que estão aqui presentes pelo excelente trabalho executado na cidade de Taubaté, né? Todos os dias, quando não é chuva, é fogo, assim, então não tem descanso durante o ano inteiro. Nessa época agora começa, né, primavera e verão aí, é chuva, ou então quando passa, começa a período de fogo, né? Embaixo de água, embaixo de fogo, eles estão aí todos os dias nas ruas trabalhando. Nós tivemos aí muitas quedas de árvore esses dias agora, aí, né, com essa chuva que teve no final de semana. Então, é um trabalho incansável, né? Então, parabéns aí todos da Defesa Civil, né, que faz parte da Secretaria de Segurança Pública, né? Gostaria de também deixar meus parabéns ao Dr. Elcio, que foi diretor da Defesa Civil, e o subtenente Antunes, pelo trabalho que executaram à frente da Defesa Civil nesse período que tiveram lá, né?
a vida da nossa é assim, né? Decisões e consequências, né? Todas decisões nossas vão gerar consequências boas e ruins. Nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos, né? Mas eu deixo parabéns para eles durante o período que estiveram lá. Mudou a cara da Defesa Civil. A Defesa Civil é outra hoje nessa gestão, né? Parabéns aí também ao Danilo, que está assumindo agora aqui a direção, né, como diretor da Defesa Civil nesse período, né? Parabéns pelo trabalho, tá bom? Parabéns, Capitão Souza, pelo empenho durante esse 1 ano e 10 meses também na Secretaria de Segurança Pública, que deu todo o apoio necessário para que a Defesa Civil se desenvolvesse e chegasse no que está hoje. Então, a Defesa Civil que ela é hoje é fruto da mão de muitas pessoas, assim, dos secretários, dos diretores, gestores, dos funcionários, né? Dessa Casa de Vereadores que deixaram a emenda, assim, do prefeito. Então, é um trabalho executado a muitas mãos, tá? Então, meus parabéns a todos aqui, tá bom? Vou passar ao secretário para que possa fazer a resposta ou você prefere o Guilherme? Então, vou passar o Guilherme para fazer as respostas técnicas lá necessárias, depois o Capitão Souza fecha aqui com as suas considerações. Obrigado. Oi. Bom, agradeço novamente aí todas as perguntas, todos os apontamentos. É muito melhor a gente ver um município que está interessado sobre o assunto, que discuta o assunto. A discussão pode demorar 1, 2, 3 horas, porque é um assunto relevante, né, para a gente estar aqui disponível para contribuir. E eu estava atento aqui a todas as discussões que estavam acontecendo. Especificamente a pergunta da vereadora Elisa. Esse projeto ele foi contratado com verba da FEIDRO, com um olhar regionalizado, né? Normalmente os PMREs, os Planos Municipais de Redução de Risco, são contratações diretas de um município especificamente, e aí se levanta toda a informação sobre esse município. Nesse caso, eles tiveram um olhar regional, né? A verba foi para a elaboração dentro desses 32 municípios. Tem um relatório que sintetiza todas as informações em um olhar regional, que é para a Fundag, né, com a verba da FEIDRO, mas também dentro desse projeto são 32 relatórios individuais para cada município. Então, no caso aqui de Taubaté, vai ter o relatório detalhando toda a caracterização do município, das áreas de risco, das medidas que podem ser tomadas para melhorar a gestão de risco, de obras possíveis, né? Aquele valor de obra que a gente colocou ali, até o secretário tocou nesse ponto, né? É um indicativo inicial para a gente ter uma ideia mais ou menos dos valores envolvidos. A gente não entra no mérito, por exemplo, de posse, se o terreno é público, se o terreno é privado, se está em área de APP, se não está em área de APP. A gente faz um diagnóstico com o olhar do risco. Então, existe risco geológico, existe risco hidrológico, né? Tem risco de cair o barranco, de cair a encosta ali, ou do rio transbordar e atingir as moradias? Tem. Então, a gente delimita, começa aqui, termina ali, tem X casas dentro. Então, esse é o principal objetivo. E aí, de posse disso, é um instrumento de gestão para o município pode, observando essas informações, fazer uma gestão mais adequada, tanto da parte, né, dos setores que demandam monitoramento, né, que são ações preventivas. Eu queria enfatizar as primeiras palavras aqui do capitão, que a gente concorda muito com essa atividade, que as ações de prevenção, as ações de antecipação, elas são muito mais baratas e elas são muito mais efetivas para proteger as pessoas, né? Quando eu tenho um problema instalado, quando eu tenho um desastre ocorrido, né? A população ocupou um local inadequado, veio uma chuva extrema, a gente está observando, né? Ao longo dos anos, cada vez mais chuvas intensas, concentradas, né? Um período menor de tempo, muita chuva em poucas horas, né? Então, uma vez que esse cenário se concretiza em desastre, as ações de resposta, as ações de reconstrução são ações muito mais caras, muito mais demoradas e, né, como o vereador falou, independente de quem jogou a água, eu quero saber onde é que está o rodo, como que eu posso ajudar, né? Então, a gente fazendo essa prevenção, evitando que a gente não vai secar completamente, né? Vai ter um pouquinho de água aqui e ali, mas a gente consegue evitar
o nível de risco, né? As proporções que um desastre pode tomar. Então, por isso, a gente reforça a importância do município absorver essas informações e aplicar, especialmente, né, na parte de prevenção, na parte de mitigação. O volume, né, o valor financeiro que a gente coloca são para ações efetivamente de resposta, né, de reconstrução, mas o foco principal, a hora que vocês tiverem o relatório em mãos, né, o foco principal do projeto, ele é muito mais voltado para a prevenção, que eu acho que aí a gente tem um ganho, né, uma otimização, o recurso é muito mais bem empenhado na prevenção do que nas ações de reconstrução. Aproveitando essa fala, eu gostaria de saber o seguinte: esse estudo ele vai apresentar também o custo do dano, por exemplo. Se houver uma inundação, um desabamento, alguma coisa aqui, o custo é esse. A prevenção dele custa X, entendeu? Só para a gente ter essa mensuração do custo-benefício. Esse questionamento aí é bastante interessante, agradeço a pergunta, né? Porque a gente pode avaliar, o termo técnico, né? Fala-se de economicidade, né? Vale a pena resolver esse problema antes ou esperar o problema acontecer, né? Às vezes no carro a gente tem o step, né? Deixa o pneu furar e depois que fura você troca, né? Ou não, se você vai fazer uma atividade que não pode estourar o pneu de jeito nenhum, você arruma o pneu mais incrível do planeta que não vai explodir de jeito nenhum. Então a gente consegue fazer essa avaliação a partir da quantificação de moradias. Então, por exemplo, se eu tenho, né, no caso que a gente colocou lá, um valor de R$1 milhão, esse valor de R$1 milhão vai beneficiar uma moradia? Será que economicamente faz sentido eu executar a obra para beneficiar uma moradia? Não, esse valor de R$1 milhão vai beneficiar 100 moradias. Será que faz sentido? Talvez nesse segundo caso faça mais sentido. Como cada município tem uma especificidade, né, a gente tem um valor nacional, um valor estadual de metro quadrado, né, tem tabelas de referência para falar, olha, uma moradia de 50 metros quadrados tem um custo de construção X. Então a gente consegue comparar baseado na metragem quadrada média, assim, não é um produto que está lá, não faz parte, não tem uma tabela explicitando essa informação, mas a partir do momento que eu tenho uma quantificação de edificações que podem ser atingidas por um processo, eu consigo fazer um comparativo financeiro ali de falar, olha, nessa área aqui eu tenho 50 moradias, isso, se eu tiver que realocar essas pessoas, qual é o valor financeiro, né? Mas para além do valor financeiro, uma coisa que a gente não consegue mensurar, faz parte ali do intangível, né? Tirar uma pessoa de uma casa e colocar ela em outro local não é só um custo financeiro, tem um custo psicológico, tem o apego, tem a raiz da pessoa, da família, com aquela rua, com aquele bairro, então são coisas difíceis de mensurar financeiramente. Mas baseado no número de moradias que podem ser beneficiadas numa ação ou afetadas, se não houver essa ação, né? Se houver um desastre, a gente consegue ter um comparativo, ter ideia das bases financeiras desses eventos. Obrigado. Então, passo a palavra agora ao capitão Souza, para que faça as suas considerações. Bom, embora não seja o foco, mas, né, foi levantada a questão, então, respondendo ao vereador Bonerges sobre essa questão da atividade delegada, eu confesso que também nós, lá na Secretaria, a gente também foi pego de surpresa com essa situação. A Prefeitura teve um problema de caixa e a pessoa mais adequada, né, para trazer detalhes, explicar sobre esse cenário seria realmente o secretário de Finanças. Mas dizer que a gente está acompanhando isso aí e a expectativa, assim, nos passou o secretário de Finanças, que em relação ao pagamento da atividade delegada de outubro, deve ocorrer até mais tardar na quarta-feira. Então, a atividade delegada em Taubaté é um patrimônio, tornou um patrimônio da cidade e jamais será interrompida. Essa é a fala e o compromisso do prefeito Saldi, tá? Bom, em relação à fala do vereador Tigrão, registro aqui o meu reconhecimento do trabalho executado pelo Dr. Elcio e o subtenente Antunes, tá?
Mas é como o vereador Alberto falou, né? A gente faz escolhas na vida, né? Então, estou à disposição do vereador a hora que quiser para a gente conversar, mais a miúde, até porque realmente a gente vai fugir totalmente do foco aqui. Mas eu não poderia destacar, e aí eu peço desculpas para discordar do vereador, quando coloca que quando sai 2 bons, entra 2 ruins. Eu quero destacar que o nosso amigo Danilo, né, ele tem formação em engenharia civil, né, é pós-graduado em defesa civil, formado em gestão pública, né. O nosso outro indicado, Jefferson, ele é técnico de segurança do trabalho, formado numa das melhores escolas de bombeiro da Polícia Militar, né, a ESB, além também de ter formação em gestão pública. Então, eu comandei, vereador, tropa por muito tempo. E eu sempre dizia o seguinte, que quando as coisas vão bem, o mérito é de toda a equipe. E aqui, em particular, a Defesa Civil, nós temos um lema, que a Defesa Civil somos todos nós, né? Então, reitero que a gente reconhece o trabalho dos 2 que estão saindo, mas, por outro lado, eu deposito total confiança nesses 2 profissionais de carreira, né? E aí vai ao encontro do que a vereadora também colocou, de prestigiar, né, o funcionário de carreira. E eu tenho certeza absoluta que a qualidade do trabalho da Defesa Civil jamais será comprometida por essa situação que infelizmente ocorreu e que, para quem tem uma convivência próxima com a gente, sabe que muito desagradou a gente. Então, respeito à colocação do senhor, apenas discordo de que 2 ruins podem entrar. Então, são 2 capacitados que eu deposito total confiança nesses 2 novos funcionários. Tá? Fica então, só obrigado. A minha palavra, não é vocês são ruins não, tá? Eu nem sabia que tinha gente no lugar de vocês. Outros que vêm de fora, tá bom? Vocês são excelentes, bons trabalhadores, eu falo para pessoas que vêm de fora. Eu nem sabia que vocês já tinham tomado posse do cargo. Tá bom, secretário? Obrigado. Obrigado, senhor o capitão Souza, secretário de Segurança Pública, pelas respostas. Bom, não tendo mais... o secretário, desculpa, secretário. O secretário Rodrigo de Obras tem uma colocação para fazer. Bom, eu queria aproveitar. Primeiro, eu deixei de agradecer a equipe aí de Defesa Civil, que é uma equipe incansável aí. Um abração a todos. Estamos juntos, que precisar, né? E uma falha minha aqui, desculpe. E queria comentar também que no mês passado nós fomos à Defesa Civil em São Paulo, né? E muito contribuiu aqui o capitão Souza, o coronel Pereira, né, nos ajudando nos projetos. Eu comentei, né, que o pessoal às vezes desconhece. A Defesa Civil do Estado de São Paulo tem projetos, né, ou banca projetos, convênios, vamos dizer assim, de pontes de concreto, de gabião, contenção de encosta, drenagem, uma série de atividades que realmente eu desconhecia. Fiquei sabendo, houve uma reunião aqui da Defesa Civil e fui apresentado para o capitão Matheus, para a major Cláudia, é isso? Se eu não me engano. Acho que E lá nós conversamos, e aí eles nos explicaram. Falaram, olha, vocês entram aí pelo Sem Papel, entram com os projetos de vocês, depois vocês dão um pulo aqui em São Paulo. O pessoal foi lá, foi hiper bem recebido, né? Até pelos contatos aí, agradeço mais uma vez. E eles falaram, olha, talvez a gente não tenha verba esse ano, porque já foi tudo destinado, mas pode ser que projetos de outras cidades que não foram executados retornem para nós e nós vamos direcionar para vocês. Nós demos entrada lá com 5 projetos, tá? Uma ponte lá na Estrada 7 Voltas de concreto, várias obras de gabião aqui nos córregos, no convento, no Judeu, etc., né? Porque a gente tem problema de desmoronamento, enfim, uma série de coisas, que a Defesa Civil banca, né? Banca que eu falo, dá o dinheiro numa proporção, às vezes de 100% ou num convênio 80-20. Ou seja, a Defesa Civil entra com 80%, nós com 20%. Então, imagina uma obra de 1 milhão, eles entram com 800 mil, nós entramos com 200 mil. É um ótimo convênio. Nós temos convênios da Caixa aí que é meio a meio, 50-50. Então, e a Defesa Civil está afinada
O capitão Matheus, essa semana, deu um retorno para nós, né? Nós cutucamos ele lá. E aí, alguma novidade? Não, peraí, estamos vendo aqui e tal, tá. Então, estamos afinados com a Defesa Civil de São Paulo através de vocês aí. Muito obrigado, é isso. Obrigado, secretário. Registro também a presença aqui do vereador Moisés Pirulito. Gostaria de também, teve alguns funcionários da Defesa Civil que participaram de um curso de formação, né, junto à empresa. Gostaria de chamá-los para receber o certificado aqui na frente. Então, se vocês pudessem se posicionar aqui na frente, junto com o Guilherme, para fazer a entrega. É o Danilo Seriguete, é isso? Seriguete. É o Leandro Rosa, a Luísa Pereira e o Valdemir Jorge. Isso. Assim, pode entrar aqui dentro aqui para fazer para receber aqui a seu certificado, hein? Gostaria de chamar também o restante do pessoal da Defesa Civil, que pudesse entrar aqui para fazer uma foto oficial junto com os demais companheiros aqui que estão recebendo esse certificado no dia de hoje. O capitão Souza, como secretário, né, descer ali e fazer a foto junto também com o pessoal. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Principalmente pelo certificado recebendo. Os outros demais vão receber o certificado depois. Encaminhando para o encerramento, discutimos de forma satisfatória os temas propostos para hoje. Declaro encerrada essa audiência, agradecendo a presença de todos e agradeço também a você, telespectador da TV Câmara Taubaté, que acompanhou os nossos trabalhos. Boa tarde a todos.